Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, nós somos do GastroPed Talks e vamos apresentar um curso de férias com os Hot Topics do 6º Congresso Mundial de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica, realizado agora no ano de 2021. Bom, iniciaremos com o tema cólica do lactente, o papel dos probióticos. Essa aula foi apresentada, dentre várias aulas que foram sobre o tema, essa aula em específico foi apresentada pelo professor Savino, da Itália. As últimas publicações na área de cólica do lactente relacionado com o papel dos probióticos foi feito pelo professor Savino e sua equipe desde mais ou menos 2019, que eles publicam sobre o tema. Bom, começando com um artigo de revisão, mostrando que a fisiopatologia da cólica do lactente ainda é parcialmente conhecida, existem vários fatores associados, e um deles é a disbiose, é um dos fatores menos conhecido, mas falando em disbiose, a gente pensa no papel dos probióticos. Então, esse artigo mostra que já é bem definido a diferença da microbiota intestinal entre pacientes ditos saudáveis versus aqueles pacientes lactentes com cólica do lactente. Então, nos saudáveis ou nos pacientes com cólica, há um aumento das enterobactérias e de algumas outras bactérias consideradas patogênicas e um aumento dos marcadores inflamatórios, notadamente aqui o mais dosado é a calprotectina fecal, e há uma diminuição das bactérias ditas boas, né, as bactérias saudáveis da microbiota intestinal. Ele também cita que a Cochrane não é um bom local para se estudar esse tema, visto que são poucas publicações relacionadas ao tema, são poucos trials em andamento ou já concluídos. Inclusive o trial de 2019 foi de 2020, de 2019, que era para ser o último trial, foi retirado da revisão da literatura da biblioteca da Cochrane, porque faltavam evidências, os autores não conseguiram concluir a tempo. E agora a gente tem uma nova revisão em andamento ainda, que provavelmente deve ser publicada ainda esse ano. Bom, ele trata, mostrando, ele traz ideias de como houve a evolução no estudo desse tema nos últimos anos. Já é estudado há muitos anos a alteração de microbiota intestinal, porém de forma muito superficial, e as cepas bacterianas não eram muito bem conhecidas, então era muito estudado a presença de Clostridium e o que mudava com o tratamento com os probióticos para o Clostridium, e tanto que foi uma das primeiras consolidações do uso dos probióticos foi na infecção pelo Clostridium, mas depois a evolução das formas de avaliar a microbiota fecal, e agora principalmente pelo método FISH e pelo método PCR em real time, são as publicações mais recentes, e como eu disse, nos últimos 2, 3 anos, as publicações são dominadas aí pelo professor Savino e a sua equipe italiana. Bom, primeira coisa em relação ao Lactobacillus GG. O Lactobacillus GG e o Lactobacillus reuteri são os mais promissores e o que tem resultados mais positivos em relação a cólica do lactente. Esse primeiro trial aqui, publicado em 2020, mostra que numa dose de 5 vezes 10 a nona, 5 bilhões de unidades formadoras de colônia, num tratamento de 28 dias, o Lactobacillus rhamnosus foi capaz de melhorar o tempo de choro e foi capaz de diminuir a calprotectina fecal nesses lactentes avaliados. Porém, eles também foram avaliados com uma dieta de exclusão materna de leite de vaca. Porém, não sabemos qual é o impacto desse viés em relação aos resultados para o Lactobacillus GG.
Bom, um segundo estudo aqui, uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise, publicada também em 2020, reuniu 16 estudos com crianças até 6 meses, com lactentes, mostrando aqui o Lactobacillus reuteri, né, que é um dos mais estudados também para esse tema. 10 estudos dos 16 utilizaram o Lactobacillus reuteri, e eles viram também um achado de uma redução no choro em quase 2 vezes maior no grupo que utilizou o Lactobacillus reuteri versus o grupo placebo, e a maioria dos estudos concorda já com esse achado. Outra publicação, um pouco mais recente, agora publicada em 2021, também uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando 10 estudos com baixo risco de viés, mostrando que os probióticos, e aqui cada estudo tem a sua cepa definida, com a sua dose especificada, eles são capazes de reduzir o choro dos lactentes. Ponto. Isso é uma definição praticamente universal entre todos os estudos, porém, ainda não há uma definição adequada do tempo de tratamento e da dose. Muitos estudos variam entre 5 e 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, variam entre 21, 28 e 30 dias de tratamento, então essa especificidade ainda não é muito bem relatada. Bom, esses 2 trabalhos são bem interessantes, um de 2003 e um de 2017, com o Lactobacillus reuteri, mostrando mais uma vez que eles são capazes de reduzir o tempo de choro e reduzir a calprotectina fecal, melhoram a microbiota dita saudável, principalmente com o aumento de lactobacillus, porém, um segundo estudo mostrou que o tratamento com 21 dias não foi um tempo suficiente para alterar a composição global da microbiota, apesar de diminuir os sintomas. Então, parece que o tempo de tratamento e a dose específica, tanto para o reuteri quanto para o Rhamnosus GG, ainda não estão bem definidas. Então, em resumo, os probióticos já estão com um papel bem definido in vitro e há algum tempo também em vivo, principalmente para a cólica do lactente aqui nesse caso. Universalmente, eles reduzem os sintomas do trato gastrointestinal, principalmente choro e irritabilidade. Não há uma relação direta entre a alteração da microbiota com a melhora da cólica, a melhora dos sintomas de cólica intestinal. Precisam de mais estudos para isso. E os promissores, ou os mais promissores, cepas probióticas são realmente o Lactobacillus rhamnosus GG e o Lactobacillus reuteri DSM 17938, ambos disponíveis já no mercado nacional. Os estudos se concentram agora em mostrar a relação da cólica do lactente com a alteração do ciclo circadiano como causa e consequência. Isso pode ter um papel terapêutico interessante aí no futuro. Com o avanço e a maior difusão dos estudos de motilidade intestinal não invasivos, pode ser que a associação, a gente consiga entender melhor o comportamento da cólica, se elas são todas iguais ou não. Isso também pode afetar positivamente na terapêutica. E também os estudos, principalmente patrocinados por laboratórios de fórmulas infantis, se concentram em formas com bons probióticos associados ou não a pré-bióticos para o tratamento ou para a prevenção. Muitos estudos ainda batem nessa tecla de tentar alguma prevenção sobre a cólica do lactente. E é isso que o Congresso trouxe de atualização para a gente. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!